O nascimento da rebeldia. A rebeldia nasce no instante em que a consciência desperta para o contraste entre o que é e o que poderia ser. O fora da lei, arquétipo de ruptura e reinvenção, surge não como inimigo da ordem, mas como resposta natural à estagnação do campo. Ele representa o ponto de tensão onde o universo se reorganiza para permitir a evolução. A cada época, a sociedade cria muralhas, leis, costumes, dogmas, e o espírito rebelde vem derrubá-las, lembrando que o cosmos não sustenta o imutável, mas vibra incessantemente rumo à expansão. Tudo vibra, até mesmo a ideia de transgressão. Em termos de física, a rebeldia pode ser entendida como uma oscilação de alta energia no tecido social, uma interferência que quebra o padrão e gera novas ondas de possibilidade. O fora da lei metafísico não age por simples revolta, mas por sintonia com a frequência do inédito. Ele é a fagulha que desestabiliza a velha harmonia para instaurar outra, mais ampla, mais coerente com o movimento do tempo. Quando você curte, comenta e se inscreve neste canal, não realiza apenas um gesto digital, mas um ato de coerência vibracional. Essa escolha consciente expande o campo, amplifica o alcance da mensagem e ajuda o conhecimento a encontrar quem precisa dele. Assim como elétrons saltam para níveis mais altos de energia quando estimulados, cada ação de engajamento eleva a vibração coletiva, transformando o algoritmo em instrumento de consciência. A ciência descreve esse impulso como entropia, a tendência de todo sistema fechado a se mover do estático para o dinâmico, do previsível para o caótico criativo. A metafísica, por sua vez, reconhece aí o sopro do espírito, o impulso eterno do todo para conhecer-se por meio da transformação. O fora da lei é a personificação dessa força entrópica que recusa o conformismo e busca sentido em meio ao colapso. Mas há um paradoxo: o mesmo arquétipo que destrói o velho também é o que funda o novo. O que antes era visto como caos, mais tarde é compreendido como ponto de virada, o plot twist da evolução. Civilizações, ideias e até organismos vivos avançam por rupturas. O DNA se reorganiza após mutações, o universo se expande após colisões, e a consciência cresce após a queda das certezas. No fundo, o fora da lei é um mensageiro disfarçado. Ele aparece onde a verdade foi esquecida sob o peso das convenções. Cada um de nós carrega esse impulso latente, a coragem de questionar, o instinto de reconstruir o mundo de dentro para fora. E talvez seja por isso que o universo ama o rebelde, porque é nele que mora o eco mais puro do próprio Criador, que nunca deixou de reinventar-se. A frequência da desobediência. No silêncio das estruturas que já não servem, nasce a vibração da desobediência. Ela não é ruído, mas sinal. Assim como um átomo instável emite radiação quando tenta retornar ao equilíbrio, o ser humano emite sua própria radiação espiritual quando sente que sua essência está confinada. A rebeldia é esse processo energético, um ajuste de frequência entre a verdade interior e o mundo exterior que a oprime. Não é à toa que o fora da lei raramente é compreendido em seu tempo, ele vibra antes da era que virá. A biologia oferece um espelho fascinante. Quando uma célula detecta que o ambiente é tóxico ou limitado, ela altera seu comportamento, muda a expressão genética e cria novas proteínas que garantem sobrevivência e adaptação. Esse mesmo princípio se aplica ao espírito. Quando a alma sente que vive aprisionada em padrões sociais, ela reorganiza sua vibração, desafiando as ordens que a mantêm adormecida. O fora da lei interior é, portanto, a célula consciente que recusa morrer num corpo sem propósito. Do ponto de vista da física quântica, o fora da lei é o colapso de uma função de onda previsível. Ele representa o momento em que o observador se recusa a repetir as probabilidades herdadas e decide gerar uma nova realidade. Cada ato de rebeldia autêntica é uma escolha de observação diferente, uma decisão de enxergar possibilidades onde outros só veem regras. Quando a consciência observa com intenção, a matéria obedece, e o mundo se reconfigura ao redor desse olhar. Mas há um perigo em confundir rebeldia com destruição cega. O verdadeiro fora da lei não nega a lei, ele a transcende. Ele entende que toda estrutura tem um propósito, mas que esse propósito é temporário. Assim como a crosta terrestre precisa quebrar para que novos continentes surjam, certas convenções precisam ruir para que o humano volte a respirar autenticidade. A destruição, nesse sentido, é apenas um prelúdio da reintegração. Em um experimento mental, imagine um músico que, cansado de seguir a partitura, fecha os olhos e improvisa. No início, o som parece caótico, mas aos poucos surge uma nova harmonia, mais viva, mais real. A plateia,
acostumada ao previsível, hesita. Mas algo dentro dela vibra em reconhecimento, o chamado da liberdade. O fora da lei é esse músico cósmico. Ele toca notas que o mundo ainda não sabe escutar, mas que já ressoam no campo invisível das possibilidades. No fim, toda desobediência autêntica é um ato de amor. Amor pela verdade, pela expansão e pela própria evolução. A moral da história, se assim quisermos chamá-la, é que o universo recompensa o movimento, não a obediência cega. E que a maior transgressão que um ser humano pode cometer é continuar pequeno quando o campo já o chama para ser vasto. O chamado do caos criador. Há um instante na vida em que o caos deixa de ser inimigo e se torna mestre. O fora da lei percebe isso antes dos outros. Ele entende que a desordem não é o fim da estrutura, mas o início da reinvenção. Na natureza, o caos é o prelúdio da harmonia, o fogo que limpa o terreno antes do renascimento. A física chama esse processo de bifurcação, um ponto de instabilidade onde o sistema é forçado a escolher um novo caminho. O rebelde sente essa encruzilhada no próprio peito e, em vez de fugir, caminha em direção a ela. Em laboratório, os cientistas observam que, quando as moléculas de um fluido são aquecidas além de certo ponto, o padrão anterior se dissolve, dando origem a uma nova forma de organização. É o nascimento da complexidade. O mesmo acontece com a consciência. Quando a alma é exposta a uma intensidade emocional, quando é forçada a questionar o que sempre acreditou, ela se desintegra para poder se reconfigurar. O fora da lei é aquele que se permite atravessar essa desintegração consciente, sabendo que só quem se despedaça por dentro pode descobrir do que realmente é feito. A metafísica descreve esse momento como o vazio fértil, o espaço entre o fim de um ciclo e o início de outro. É ali que o arquétipo do fora da lei ganha força. Ele sabe que o vazio não é ausência, mas potência não manifestada. Enquanto a maioria teme o silêncio entre as formas, ele o habita. Enquanto os outros esperam instruções, ele escuta o campo. É nessa escuta que surge o novo mundo. Existe uma beleza oculta na queda das máscaras. Quando o indivíduo percebe que a sua identidade foi moldada por expectativas externas, algo dentro dele começa a ruir, e essa ruína é libertadora. A biologia ilustra esse processo através da metamorfose. A lagarta precisa dissolver seu próprio corpo para renascer borboleta. O fora da lei é a consciência em estágio de metamorfose. Ele não teme o colapso, porque sabe que o caos é apenas o casulo onde o novo ser se forma. Em sua forma mais elevada, a rebeldia é uma arte sagrada. O rebelde consciente não destrói o mundo, ele o recria. Ele compreende que todo sistema, quando rígido demais, morre de si mesmo. E assim, em cada ato de desafio, há uma semente de cura. Ao questionar, ele reabre a circulação do campo. Ao romper o consenso, ele devolve movimento à consciência coletiva. O fora da lei é o agente da respiração cósmica, inspira o novo, expira o velho. No final, há uma verdade que poucos aceitam: o caos é amor em estado bruto. É a força primordial que desmonta o que está fora de sintonia para permitir que o universo volte a vibrar em harmonia. E talvez seja essa a maior lição: o fora da lei não luta contra o mundo, ele colabora com o cosmos, ainda que ninguém perceba. A queda das máscaras e o retorno à verdade. Toda jornada do fora da lei começa com uma desconstrução interior. É o momento em que ele percebe que as máscaras sociais que usava para ser aceito se tornaram grades invisíveis. O arquétipo rebelde é, antes de tudo, um processo de desmascaramento, um retorno à verdade que foi sufocada sob camadas de medo e conformismo. A física nos lembra que nada se perde, tudo apenas muda de forma. Assim também ocorre com a verdade. Ela pode ser distorcida, negada, camuflada, mas nunca destruída. E quando a consciência reencontra, o mundo ao redor começa a se reorganizar. A biologia nos oferece uma metáfora perfeita. Durante o processo de regeneração, uma célula danificada precisa primeiro reconhecer o erro, romper a estrutura comprometida e depois reconstruir-se de maneira mais íntegra. Esse reconhecimento é doloroso, mas necessário. O fora da lei passa por algo semelhante. Ele precisa olhar para o próprio sistema interno, admitir as falsidades que o mantinham funcional, e depois, com coragem, dissolvê-las. Só assim o novo pode nascer. A metafísica chama esse momento de crise de coerência. É quando a vibração interna já não suporta mais sustentar a mentira.
O indivíduo sente uma pressão invisível, como se o campo o empurrasse para fora de um papel que já não cabe. O rebelde responde a esse chamado, não com raiva, mas com lucidez. Ele entende que a desobediência não é contra o outro, mas a favor de si mesmo. Que toda rebeldia é um retorno à coerência original do ser. Esse processo, no entanto, o isola. A sociedade tende a punir quem se recusa a seguir o padrão, assim como o sistema imunológico ataca a célula mutante antes de perceber que ela traz uma nova solução. O fora da lei, então, atravessa o deserto da incompreensão. É ali que ele aprende a diferenciar solidão de autenticidade, e percebe que a verdadeira liberdade não está em ser aceito, mas em permanecer fiel à própria vibração, mesmo quando ela desafia o coro. Há um ponto, entretanto, em que o rebelde amadurece. Ele deixa de lutar contra as máscaras e começa a agir como espelho. Ao invés de destruir, ele revela. Sua presença desestabiliza porque ilumina o que estava escondido. Assim, o fora da lei se torna o maior aliado da evolução, aquele que, ao quebrar o feitiço do consenso, desperta nos outros a vontade de lembrar quem realmente são. No fundo, a queda das máscaras é um ato de amor radical. Amor pela verdade que insiste em ser dita. Amor pela liberdade de existir sem disfarces. E amor pelo próprio processo de ser humano, imperfeito, contraditório, mas sempre em expansão. A lição silenciosa do fora da lei é que a verdade não é uma espada, mas um espelho. E quem tem coragem de se olhar nele, inevitavelmente muda o mundo ao redor. A física da liberdade. A liberdade, sob a lente da física, é uma propriedade emergente. Nenhum sistema é absolutamente livre, ele se move dentro de leis, mas pode reinterpretá-las. O fora da lei, nesse sentido, é o ponto de tensão onde a regra encontra consciência. Ele percebe que, embora as leis da matéria sejam constantes, as leis da mente são expansíveis. A cada pensamento consciente, o observador redefine as fronteiras do possível. O universo não pune a rebeldia, ele a integra como parte de sua própria engenharia evolutiva. Os átomos se libertam quando ganham energia suficiente para mudar de estado. O gelo, ao receber calor, transforma-se em água. A água, ao aquecer-se ainda mais, torna-se vapor. A liberdade é a transição entre estados vibracionais. O fora da lei é aquele que, queimando por dentro, altera seu próprio ponto de fusão. Ele é o ser humano em ebulição metafísica, uma mente que se aquece de consciência até dissolver as formas que antes a aprisionavam. Na mecânica quântica, existe um fenômeno chamado tunelamento. Mesmo quando uma partícula parece presa por uma barreira de energia, há uma probabilidade de que ela a atravesse sem quebrá-la. Isso não deveria acontecer, mas acontece. É o impossível se tornando real porque a consciência do universo permite brechas. O fora da lei é essa partícula, aquele que atravessa muros sem destruí-los, mostrando que a realidade não é feita de cimento, mas de possibilidades. A metafísica amplia essa visão. Toda liberdade verdadeira nasce no invisível. É uma mudança de frequência antes de ser uma mudança de circunstância. Quando o indivíduo muda o modo como percebe, ele já está quebrando correntes. O rebelde interior não precisa fugir do mundo, ele apenas aprende a vibrar acima dele. E ao fazer isso, o mundo se reconfigura naturalmente, como um holograma que responde ao novo padrão de luz projetado sobre ele. Mas a liberdade exige responsabilidade vibracional. Se o fora da lei não estiver em coerência, sua rebeldia se torna ruído. A física e a metafísica convergem nesse ponto. O equilíbrio não é ausência de movimento, mas harmonia entre forças opostas. O rebelde sábio não luta contra a gravidade, ele aprende a dançar com ela. Sabe quando resistir e quando ceder, quando dissolver e quando manifestar. Ele entende que liberdade sem consciência é apenas fuga, e que o verdadeiro poder está em escolher o próprio movimento. No fim, a liberdade é o estado em que o ser se torna onda novamente, fluido, ilimitado, em ressonância com o todo. O fora da lei é aquele que, ao desafiar as fronteiras, prova que o universo é maior do que acreditávamos. E talvez esse seja o seu papel mais sagrado, lembrar que até as leis da natureza se curvam diante da consciência desperta. A consciência em colisão. Toda colisão, seja entre partículas ou entre ideias, gera luz. O fora da lei vive nesse espaço de atrito, onde as forças opostas se encontram e revelam o brilho do novo. A física descreve isso como liberação de energia,
a metafísica, como expansão da consciência. Quando duas realidades colidem, a do que é e a do que quer nascer, o universo inteiro se reorganiza para acolher a síntese. O rebelde é o ponto onde o invisível se torna visível, onde a consciência experimenta sua própria alquimia. O mesmo ocorre no interior das estrelas. A fusão nuclear só acontece quando a pressão e o calor são intensos o bastante para superar a repulsão. Em meio à tensão, o impossível acontece. Os núcleos se unem e criam luz. Assim é a rebeldia consciente, o momento em que o ser suporta o atrito interno entre o velho e o novo, e em vez de fugir, integra. O fora da lei que compreende isso não busca destruir, mas fundir. Ele entende que a verdadeira revolução nasce quando a energia da raiva é transmutada em força criadora. A consciência humana vive em constante colisão com seus próprios limites. Toda vez que um pensamento novo desafia uma crença antiga, ocorre uma microexplosão quântica, um rearranjo de sinapses, uma alteração no campo neural. O rebelde interior não teme esse processo. Ele o celebra. Sabe que cada colapso é uma forma de iluminação. A dor que sente não é punição, mas combustão, sinal de que algo maior está tentando emergir. Do ponto de vista metafísico, essas colisões são convites do campo. O universo provoca fricções quando deseja despertar um novo nível de consciência. Assim como o diamante só se forma sob pressão, o ser humano só desperta quando a vida o força a enfrentar o próprio desconforto. O fora da lei é aquele que aceita esse chamado e mergulha de cabeça no caos, confiando que a luz está escondida dentro da colisão. Há uma ética profunda nesse arquétipo. Ele não desafia a ordem por prazer, mas por verdade. Cada vez que o rebelde escolhe colidir com o sistema em nome da consciência, ele paga um preço. A perda de status, o exílio, a incompreensão, tudo isso é o fogo purificador que separa o ego do essencial. O fora da lei não é inimigo do mundo, é seu purificador. Sua coragem é a chama que revela onde a humanidade ainda está dormindo. E ao fim dessa batalha vibracional, algo sublime acontece. O ser descobre que o inimigo nunca esteve fora, mas dentro. A colisão era apenas um espelho. Ao integrar as partes de si que estavam em guerra, ele se torna inteiro. E nessa inteireza, a rebeldia se dissolve em sabedoria. A energia que antes queimava agora ilumina, não mais como fogo destrutivo, mas como sol interior. O alquimista das leis. Com o tempo, o fora da lei evolui de insurgente a alquimista. Ele descobre que as leis que antes o aprisionavam podem agora ser moldadas, reinterpretadas e até utilizadas como matéria-prima para a criação consciente. A física moderna mostra que a matéria e a energia não são entidades separadas, mas dois estados de uma mesma substância vibratória. O rebelde desperto compreende o mesmo, que a lei e a liberdade não são opostas, mas faces complementares da mesma consciência que aprende a se manifestar. A alquimia da rebeldia consiste em transmutar resistência em sabedoria. É um processo semelhante ao que ocorre quando o carvão, sob intensa pressão e tempo, transforma-se em diamante. A consciência, quando suportada por disciplina e autoconhecimento, refina-se até brilhar com lucidez. O fora da lei que atravessa esse caminho deixa de agir por impulso e passa a mover-se com precisão espiritual. Ele não luta contra as regras, ele as compreende tão profundamente que as transcende por dentro. A metafísica descreve esse estágio como o domínio do campo vibracional. Quando o indivíduo eleva sua frequência, ele começa a perceber que a realidade responde com sincronicidade, como se o universo se tornasse colaborador de sua visão. Essa é a ciência secreta do fora da lei. Ao alinhar intenção e coerência, ele altera as probabilidades. As fronteiras entre o impossível e o possível se dissolvem, e o real passa a obedecer à vibração da consciência desperta. Mas esse poder exige humildade. O alquimista não manipula o campo, ele serve a ele. Entende que a energia responde à pureza da intenção. Se o rebelde age pelo ego, sua criação se desfaz como areia. Mas se age pelo propósito maior, pela verdade, pela evolução, o campo se expande para sustentá-lo. A física quântica confirma esse princípio. Sistemas coerentes tendem à estabilidade e amplificação, enquanto sistemas desordenados colapsam sobre si mesmos. O fora da lei que se torna alquimista descobre, então, a arte da invisibilidade. Ele já não precisa do confronto para causar impacto. Sua simples presença altera o ambiente, como uma frequência inaudível que reorganiza as ondas ao redor. A sua rebeldia torna-se vibração silenciosa,
uma forma de ensinar sem dizer, de transformar sem impor. Ele é o lembrete vivo de que o poder mais elevado é aquele que não precisa se provar. E ao compreender essa verdade, o rebelde finalmente se reconcilia com a própria jornada. Percebe que sua luta contra as leis era, na verdade, um caminho para compreendê-las. Que o caos que ele provocou foi o próprio processo do universo testando seus limites. E que a maior liberdade não é escapar das regras, mas participar conscientemente da criação delas. O fora da lei torna-se, então, o legislador invisível do novo mundo. A mente anárquica e o coração cósmico. Há uma dualidade sagrada dentro do fora da lei. Sua mente é anárquica, mas seu coração é cósmico. Ele rompe estruturas, mas não por desordem, e sim por amor à totalidade. A anarquia que o move é interior, uma recusa silenciosa a viver aprisionado nas grades do pensamento condicionado. No plano metafísico, isso é a liberação do observador. Quando a consciência se desidentifica da forma, o universo torna-se maleável novamente. Assim, o rebelde pensa fora das margens, mas sente dentro da unidade. A neurociência moderna mostra que, quando um indivíduo desafia um padrão mental estabelecido, novas redes neurais começam a se formar. A sinapse antiga, repetitiva e confortável, dá lugar à conexão criativa e imprevisível. O fora da lei é, portanto, um neurocriador. Ele se recusa a repetir os circuitos que o aprisionam e escolhe a ousadia de pensar o impensável. Cada ideia rebelde é uma faísca elétrica que reconfigura o cérebro e, por ressonância, o campo coletivo. Mas é o coração que mantém o equilíbrio entre ruptura e compaixão. O rebelde sem amor é apenas destrutivo, o rebelde com amor se torna cósmico. O campo cardíaco humano, segundo medições da física biomagnética, é o mais poderoso do corpo, capaz de influenciar o ambiente a metros de distância. Quando o fora da lei age com coerência entre emoção e intenção, sua vibração literalmente reorganiza o espaço ao redor. Ele se torna um transmissor de ordem dentro do caos. A metafísica chama isso de coerência harmônica, o momento em que mente e coração vibram no mesmo compasso. É o ponto em que a rebeldia deixa de ser guerra e se torna arte, uma dança entre destruição e criação, entre negação e amor. O fora da lei, nesse estado, é semelhante a um raio que corta o céu não para destruir, mas para iluminar. Ele mostra o caminho da coragem, desafiar o mundo sem abandonar a ternura. Há beleza nesse paradoxo. A mente anárquica quer romper os limites, o coração cósmico quer unir tudo de novo. Entre ambos, o ser humano se expande. O fora da lei consciente vive nesse fio de tensão, onde o pensamento ousa e o sentimento cura. Ele entende que o universo não é feito de opostos em guerra, mas de forças em diálogo, e que a verdadeira liberdade nasce quando a razão se ajoelha diante da sabedoria do amor. No final, o rebelde desperto percebe que o caos e o amor são, na verdade, as duas mãos de Deus moldando a criação. Uma destrói, a outra acolhe. E é no ritmo entre ambas que o mundo continua se refazendo, ciclo após ciclo. A lição do fora da lei é simples e grandiosa: ousar quebrar as formas, mas jamais quebrar o coração. A redenção do rebelde. Depois de atravessar a escuridão do caos e o brilho da criação, o fora da lei descobre que sua verdadeira missão nunca foi destruir, mas integrar. Ele percebe que toda rebeldia o conduzia, na verdade, a uma reconciliação mais profunda, não apenas com o mundo, mas com o próprio coração. A ciência nos mostra que sistemas complexos, após passarem por crises de instabilidade, tendem a emergir mais organizados. Assim também o espírito humano, quanto mais se desmantela na dor, mais coerente se torna na verdade. Essa é a alquimia invisível da consciência: transformar revolta em sabedoria, raiva em clareza, ferida em portal. O fora da lei amadurecido não precisa mais ser contra algo, ele passa a ser a favor da vida em sua totalidade. O universo, que antes parecia puni-lo com provações, revela-se agora como um espelho compassivo, devolvendo-lhe apenas as frequências que ele mesmo emitiu. O rebelde, então, entende: não havia inimigos, apenas reflexos tentando ensiná-lo sobre si mesmo. A metafísica descreve esse ponto como o retorno à coerência. A vibração do ser, antes dissonante e fragmentada, começa a harmonizar-se novamente com o campo unificado. Esse processo é perceptível, há uma serenidade nova, uma quietude que não é inércia, mas poder em repouso. O fora da lei renascido torna-se centro estável em meio ao turbilhão.
Ele é o mesmo que um dia rompeu as grades, mas agora compreende que a liberdade mais alta é interior. Do ponto de vista psicológico, poderíamos dizer que ele integrou sua sombra. Tudo o que antes projetava no mundo, a raiva, o medo, a injustiça, ele agora reconhece como parte de si. Essa reconciliação cura o dualismo que o movia. O rebelde redimido não é mais reativo, mas criador. A força que antes usava para lutar, ele agora usa para construir, e o mundo começa a responder de modo diferente, porque a vibração mudou. É nesse ponto que o fora da lei se torna mentor. Ele conhece os abismos, por isso guia com compaixão. Sabe que a rebeldia cega é apenas o primeiro passo, e que a verdadeira revolução começa quando o coração desperta. Seus atos deixam de ser gritos e passam a ser gestos, gestos que inspiram, transformam, libertam. Ele já não precisa provar nada, sua existência é a prova. E assim, o rebelde encontra sua paz. Descobre que o caos e a ordem são amantes, não inimigos, que a liberdade e a disciplina caminham juntas, e que o amor é o código que une tudo que o fogo tentou separar. No silêncio que se segue à sua travessia, ele ouve o universo sussurrar: agora, você compreendeu porque eu te deixei quebrar as regras, para que você aprendesse a escrever as suas próprias. A síntese, o legado invisível do fora da lei. Chegamos ao ponto em que toda rebeldia se transforma em legado. O fora da lei, agora sábio, compreende que o que realmente muda o mundo não é o grito da revolta, mas o silêncio da presença coerente. Sua energia, antes explosiva, tornou-se campo ordenado. A física chamaria isso de estado fundamental, o ponto em que o sistema encontra sua mínima energia e máxima estabilidade. A metafísica chamaria de iluminação, a dissolução do conflito interno, quando o ser passa a vibrar em ressonância com o todo. A ciência mostra que cada partícula do universo influencia o comportamento das outras, mesmo a distâncias inimagináveis. É o princípio do entrelaçamento quântico. O fora da lei desperto compreende que suas ações, palavras e intenções são ondas que viajam pelo tecido da realidade, afetando consciências distantes. Seu legado é invisível, mas real. Cada vez que alguém escolhe ser verdadeiro, uma faísca de sua vibração ecoa no campo, reacendendo a coragem de outro. A marca deixada por esse arquétipo não é a destruição, mas o renascimento coletivo. Assim como a supernova, que explode apenas para semear novos mundos, o rebelde liberta a energia criadora em cada colapso que viveu. O universo utiliza seus fracassos como sementes de evolução. A história humana se ergue sobre esses gestos aparentemente isolados, de quem ousou desafiar o consenso e, ao fazê-lo, abriu caminho para uma nova percepção de realidade. A lição que ele nos oferece é simples e profunda: não tema quebrar as formas, mas faça isso com consciência. Questione as verdades, mas não perca a compaixão. Rejeite o controle, mas abrace a responsabilidade. Porque o fora da lei não é aquele que destrói as regras, é aquele que recorda que todas as leis são temporárias, até que uma consciência mais ampla as refine. Ele é o fluxo da própria vida, movendo-se entre os extremos, equilibrando fogo e ternura. Em última instância, a rebeldia é um chamado à autenticidade. Quando você ousa ser quem é, sem medo do julgamento, está reescrevendo as leis do universo a partir da própria vibração. O fora da lei vive em cada um que decide não seguir o roteiro automático e escolhe, em vez disso, escrever sua própria história. E cada ato autêntico é uma pequena revolução, um lembrete de que a liberdade não é um destino, mas uma frequência. Então, ao encerrar esta jornada, lembre-se, a verdadeira transgressão é despertar. E cada despertar é uma onda que se propaga pelo campo, elevando o todo. Curta este vídeo, inscreva-se e compartilhe, não por algoritmo, mas por coerência vibracional. Pois cada gesto consciente de expansão ajuda esta mensagem a alcançar aqueles que também estão prontos para romper suas próprias fronteiras. E assim, o legado do fora da lei continua, invisível, eterno, vibrando no silêncio entre cada batida do universo. E assim, te vejo no próximo vídeo, com mais informação sobre tudo que envolve crescer, evoluir, transformar e manifestar. Até breve.